educação. Vale a pena. Muito bom com a situação. No programa em discussão de hoje, vamos conversar sobre lixo eletrônico. O que fazer com ele e como fazer. Para essa conversa, eu recebo João Gianese Neto, que é engenheiro e presidente da ABLP, Associação Brasileira de Resíduos Sólidos e Limpeza Pública, e Lucy Carvalho, que é gerente comercial da Solvi. Sejam bem-vindos, então, aqui à TV Alesp. Bom, para começar, vamos deixar bem claro o que é o lixo eletrônico? O lixo eletrônico, eu costumo dizer, né, de transmitir que é todos os produtos provenientes de materiais eletroeletrônicos, né, ligado na tomada. Nós temos 4 grandes linhas aí dentro do lixo eletrônico: linha branca, linha verde, linha marrom e linha azul. Então, ele vai desde PCs, notebooks, celulares, até secador de cabelo, rádios de pilhas, enfim, refrigeradores, impressoras, verdade. Porque quando a gente fala do lixo eletrônico, a primeira coisa que vem à mente são os celulares, as baterias, né? Exato. Então, na verdade, é uma gama imensa de produtos. Sim, é uma gama imensa de produtos, alinhado dentro desses 4 grupos, né? Hoje, como funciona essa questão do lixo eletrônico, o impacto que ele tem até na natureza, no meio ambiente? Na realidade, o Brasil é muito jovem ainda para tratar desse assunto de resíduos eletroeletrônicos. Nós temos aqui, hoje, completando 10 anos, uma lei estadual que definia que foi o primeiro passo para que se pudesse conhecer na Política Nacional de Resíduos a logística reversa. Foi no governo Serra, que foi, vamos dizer, dado o alerta para que fosse reconhecido no campo dos resíduos esse setor de eletrônicos. A lei é relativamente simples, porém, ela deu margem clara para, ao instante que foi discutido a Política Nacional de Resíduos, ter a base da responsabilidade de quem tem que fazer o recolhimento dos resíduos eletrônicos. Isso já vinha pelo CONAMA, resolução CONAMA, um ano antes, já estava especificando claramente a segregação de que dentro do universo de resíduos, os eletrônicos teria que ter uma tratabilidade diferenciada. A Política Nacional de Resíduos abre e define claramente a logística reversa, onde abre, então, espaços para que se tenha programas específicos de alguns resíduos cuja responsabilidade de recolhimento são as empresas geradoras e, consequentemente, os eletrônicos caminharam nesse sentido. Ocorre que vários segmentos dos resíduos nós tínhamos o quê? Que resolver acordos setoriais. Alguns dos resíduos, tais como óleos queimados ou óleos usados, eles antecederam até a Política Nacional de Resíduos, porque já tinha o negócio óleo usado, já tinha uma demanda de mercado que pôde, então, fazer com que esse segmento fosse perfeitamente contemplado. Certo. Já os eletrônicos, que é a nossa pauta de hoje, ele está muito carente. E tem muitos problemas a serem superados. Problemas que a gente, no decurso, vai poder tentar comentar e tentar encontrarmos alguns outros bons caminhos, certo? A legislação, então, ela fala dessa questão da destinação desse lixo eletrônico, a responsabilidade das empresas. Como que funciona hoje, né? Então, assim, você tem um notebook, como você citou, faz o que com ele? Como que funciona, então, esse lixo eletrônico? Para quem vai, quem retira?
Hoje, grande parte dessas gerações, desses resíduos eletroeletrônicos, eles ainda estão pouco trabalhados, né? Pouco divulgado até a sua forma de reciclagem. Né? Muitos têm dúvidas de como reciclar, como fazer. Né? Hoje, temos consciência de que muitos ainda possuem 2, 3 aparelhos celulares nas suas gavetas por dúvidas de onde descartar corretamente. Né? Hoje somos associados, somos operadores de uma entidade gestora de eletroeletrônico, com alguns coletores em alguns pontos focais. Porém, essa preocupação da indústria ainda está pouco divulgada, pouco se faz. Né? O Grupo Solvit tem uma preocupação com isso. Estamos abrangendo a nossa abrangência territorial, estamos em alguns outros estados, justamente levando esse trabalho da manufatura reversa de eletroeletrônico, junto com parcerias que cuidam da divulgação correta, maneira correta, destinar o seu lixo eletrônico, né? Menos impacto ambiental. Hoje, como funciona? As pessoas enviam para vocês ou vocês retiram? Tem parceria com empresas? Nós temos parcerias. A Solvit também tem, por ser um grupo de empresas no ramo de tratamento de resíduos. Algumas das empresas do grupo já têm essa preocupação de sair, tem a própria coleta, a própria logística em alguns pontos focais, né? Com empresas que abrangem esse programa dentro das suas unidades. E também temos as parcerias com empresas que fazem as coletas domiciliar. Então, domiciliar também é possível o quê? Ligar para a empresa e pedir para buscar? Temos parceiros que recebem ligações, né? Tem um programa de rota, de logística, para estarem retirando nas casas. Ou até mesmo criando pontos de coletas, né? Que são os PEVs hoje. Em cooperativas, em ONGs. E se não encontrar, né, esse lugar com fácil acesso para entregar o seu lixo eletrônico, liga para o fornecedor, para o fabricante? O que faz? Esse é Na realidade, a responsabilidade do fabricante, a lei paulista, ela define claramente que o fabricante deveria, na embalagem, indicar o local para ser entregue as embalagens usadas, os equipamentos usados. Né? Deveria constar. Eu, honestamente, não vi em nenhum momento essa indicação. Por exemplo, você compra uma impressora, vem o manual, você lê o manual, mas não tem nenhuma informação, pelo menos dos equipamentos que eu adquiri, que tinha uma informação para onde deveria levá-lo. E hoje, coincidentemente, eu tive a felicidade de ir ao posto de recolhimento da USP, aqui no Laboratório de Sustentabilidade, e que tem uma unidade que recebe os resíduos eletroeletrônicos. Foi uma felicidade, eu como presidente da BLP, ter encontrado um local seguro, sadio e de extrema, vamos dizer, utilidade para a população. Mas não acaba também jogando um pouco essa responsabilidade para o consumidor? Então, por exemplo, né, o senhor está citando um posto que tem na USP. Então, o consumidor precisa levar esse equipamento. Se há uma lei que responsabiliza o fabricante, não deveria ser uma coisa mais facilitada? A Política Nacional de Resíduos, ela define, né, que o fabricante do produto, da embalagem, ele crie a logística de recolhimento através da criação de postos específicos numa cidade e cria uma logística de transporte para recolher e levar para um local, por exemplo, na planta da Essências aqui em Caieiras. É o caminho normal e natural. Agora, veja bem, a minha preocupação, e eu fiz questão de levar hoje pela manhã, porque eu já tinha tido esta informação do local, exatamente para que eu tivesse um argumento para que a gente pudesse dialogar de que a população não sabe. E eu assumi uma responsabilidade que, a partir de agora, eu vou colocar nas
mídias sociais, esta informação para quem está na zona oeste de São Paulo possa levar o seu pequeno celular, a sua fonte, ou uma impressora, ou um laptop, etc. Eles têm condição de receber e têm uma capacitação limitada, certo? Hoje, a informação que eu tive é que eles têm condição de receber até 10 toneladas mês. Certo. Que é muito pouco. É. Então, nós precisaríamos ter, seguramente, como o posto da USP, lá do Laboratório de Sustentabilidade, pelo menos mais uns 10 postos na cidade de São Paulo, das quais eu desconheço. Hoje e eu estou falando como representante de uma diretoria que deveria ter todas essas informações hábeis para que a gente ajudasse a instruir a população. E nós não tínhamos, certo? Existem alguns pontos que alguns tempos atrás eu fui levar num local que confesso para você que eu não fiquei ambientalmente satisfeito no local que eu levei. Porque não havia uma estrutura de sequencial daquilo que estava sendo levado, que os resíduos têm que passar por processo de reciclagem, de recuperação, etc. Então, agora, e foi fortuito ou obrigatório eu trazer essa informação, porque nós estamos falando com um público que precisa saber que na Zona Oeste, na USP, tem um ponto de recolhimento, certo? Então, dentro da cidade universitária, dentro da universidade, USP, nas instalações, na área da Escola Politécnica, tem o Laboratório de Sustentabilidade, certo? E que, num dia normal, as pessoas vão indicar, é um local, um galpão bastante interessante, certo? Ok? Mas lamento dizer para você que é o único que eu conheço. Quando eu digo, este é uma, vamos dizer, entrega voluntária. Sim. Nós temos que trabalhar fortemente nisto que ela está informando, que vem numa escala maior de atuação, uma escala empresarial, para dar sustentabilidade econômica, financeira de um projeto como esse. Essa é a dificuldade. No caso do material que é deixado, então, lá entregue na USP, esse material ele vai para onde? Ele é trabalhado lá mesmo? Eles trabalham, vê o estado, vê o produto, se ele eventualmente possa ter uma recuperação. Vamos imaginar que fosse uma impressora que quebrou simplesmente uma engrenagemzinha e que o técnico pode falar, se eu trocar essa engrenagem, eu posso estar utilizando num programa social qualquer e aí a responsabilidade é do Laboratório de Sustentabilidade. Se ele for para reciclagem, eles vão separar os componentes e vai levar plástico para uma recicladora de plástico, se for metal, assim por diante, eles encaminham. É rentável, né, essa recuperação, essa reciclagem de materiais? Da forma correta, sim. Né? Se pararmos para pensar, hoje, do lixo eletrônico, né, dos itens recicláveis de maior valor agregado, vem as placas eletrônicas. Né? Certo. E a gente pode parecer um trabalho simples, mas é um trabalho muito técnico para até ganhar valor na reciclagem desses itens. Mas é um trabalho sustentado, feito da forma correta, ambientalmente também, né? No caso, por exemplo, de uma bateria de um celular, o que ele pode ser transformado no quê? O que pode ser reutilizado dali? Ele vai ser reciclado e o que acontece? Hoje no Grupo Solvi temos a reciclagem da bateria de celular. Temos um parceiro, uma refinadora parceira, que já recebe essas baterias, né, para a fabricação das baterias de carros elétricos. Então, a gente já está trabalhando nessa reciclagem desse item, que é bastante gerador, bastante polêmico e bastante preocupante. Sim. Vamos falar um pouco do impacto... Só para você entender, veja bem, está falando de uma coisa minúscula, mas a quantidade
cria um maiúsculo, né? Representativo. Isso, no fundo, é o início da economia circular, o reaproveitamento, aquilo que você descartou, porque você entendia que era o fim da sua utilidade, um empreendimento como esse cria condições de dar continuidade e a vida útil começa a se alongar, certo? Esse movimento chama-se economia circular, certo? Que é uma grande tendência internacional, sem dúvida, nacional e internacional, essa grande economia circular que estamos falando. Vamos falar um pouco do impacto desses materiais para o meio ambiente? Então, por exemplo, uma bateria a gente sempre vê nos supermercados, naquelas lojas de materiais de construção, né? Deposite aqui a sua pilha, deposite aqui a sua bateria. A gente sempre vê com mais frequência esses dois produtos, né? A pilha e a bateria. Mas qual é o impacto se eu pegar e colocar no saco de lixo e mandar embora? A presença de metais pesados. Metais pesados são componentes que ele tem um impacto no meio ambiente de características perigosas. Sim. Então, esta segregação, quando está indo para esses pontos, eles têm que ter a responsabilidade de dar um encaminhamento para uma disposição adequada. Então, por exemplo, pilhas, dependendo do tipo de pilhas, se são aquelas pilhas normais, as mais comuns, o tipo A, 3A, ou aquelas baterias de relógios, são bem distintas as concentrações e os elementos químicos que lá contém, certo? O Brasil e o mundo todo diminuiu a presença de chumbo nas baterias mais simples, mas há algumas de tamanho que ainda têm a presença de chumbo e que tem que ter um trabalho ambientalmente correto, certo? Porque esse material, então, no meio ambiente, por exemplo... Ele é prejudicial mesmo. Em que sentido? Pode levar ao câncer, por exemplo? Bom, aí é bastante discutido, porque para você vai ter que entrar em concentrações, limites, etc. Mas, de qualquer forma, todos esses metais pesados, eles são considerados perigosos para a saúde humana, certo? Ok? Sem imaginar de que está se falando em descarga incorreta, jogando nos famosos lixões, que não tem tratabilidade nenhuma dos resíduos e, consequentemente, você tem impactos de ar, de solo e das águas. Quando você vai para um empreendimento que ele é licenciado e que tem a sua operacionalidade controlada pelos órgãos de controles ambientais, a responsabilidade do empreendedor é exatamente segregar o tipo de resíduo para dar a disposição adequada. Então, quando vai para esses locais, a segurança é total. Quando vai para as descargas inconvenientes, inadequadas, o risco também passa a ser total. Certo? Aí, no caso, até o senhor falou das águas, esse material ele pode... sei lá, vazar aí para a terra, lençóis freáticos. Contamina o solo, em primeiro lugar, pois atinge o lençol freático e está feito um impacto ambiental negativo, certo? No ar, porque nesses locais, geralmente, a combustão espontânea ou combustão provocada forma fumaças e que, consequentemente, você está com incineração de produtos não controlados. Então, impacto de gases sem nenhum controle. Né? Então, é um impacto bem grande. Quando a gente fala da questão até da matéria-prima, né? Existem produtos aí que, por exemplo, eu estava pesquisando, que tem ouro, cobalto, prata. Então, assim, são produtos que são metais nobres, né? que é o que justifica o empreendimento. E daí também é uma questão de preservação, né, desses produtos. É uma questão de preservação e é uma preocupação rentável que você me fez essa pergunta. Daí que vem a geração de valor desse material. Vocês conseguem separar tudo? Não, hoje a gente não consegue ter uma separação desses itens, desses metais, né? Seja ele o ouro, a prata, dentro dos produtos. Essa separação é feita fora do Brasil, em grandes refinadoras. Né? O Brasil ainda não tem essa tecnologia? O Brasil não tem essa tecnologia.
Existem grandes refinadoras no mundo, mas o que o Brasil participa é, sim, na coleta desses materiais, né, para transformar essa matéria-prima na economia circular. Quando a pessoa acaba fazendo esse descarte no material reciclável, coloca ali junto com, né, separa em casa já o que é orgânico, o que é reciclável e coloca esse tipo de material eletrônico ali que vai para reciclagem. Sim. Não deveria. Não cai deveria. no mesmo problema ambiental. Aí que vem a educação primeiro, depois a educação ambiental. Porque o cidadão deve saber que o eletroeletrônico tem uma tratabilidade e uma condução diferente de você pegar uma garrafinha de PET, porque ele é seco, eu vou colocar seco no seco. Se ocorrer isto, e eu vou dar o exemplo da cidade de São Paulo, que tem a coleta seletiva, que passa semanalmente nos bairros. Se você colocar um eletroeletrônico lá dentro, o que vai acontecer? Normalmente, a coleta seletiva é conduzida para uma dessas cooperativas de atuação setorial. Nessas cooperativas, e se você lembrar da sua casa, que você fez o dever de casa, separou o orgânico do seco, quando chega na cooperativa, aquela carga, aquele volume todo, nem todo é reciclável. Porque você vai encontrar uma gama enorme de produtos em tamanhos diferenciados, que o pessoal que está fazendo a classificação desse material reciclado, eles vão olhar fundamentalmente aquilo que tem interesse comercial. Então, só para você ter uma ideia, 50% do lixo seco que é separado na sua casa, que junto com o meu, com o dela, encaminhamos para uma dessas cooperativas, eles são encaminhados da cooperativa para os aterros. Ok? Certo. Por quê? Eles não têm mais outro caminho, porque eles precisam livrar espaço para poder receber outras cargas. Certo? Então, esse sistema de classificação, ele é de responsabilidade, é um trabalho muito importante que esses profissionais o fazem, mas eles são limitados ao tipo do resíduo que chega lá para fazer a reciclagem. E eu completo esta minha informação dizendo o seguinte, que a Política Nacional de Resíduos, uma das maiores críticas que eu faço em meu nome, e eu tenho certeza que de vários técnicos, é que o governo federal, ao instante que estabeleceu a Política Nacional de Resíduos, não olhou para o lado mais importante de quando se fala em reciclagem. É a indústria recicladora. Porque se você tiver uma indústria recicladora de portas abertas, recebendo vários tipos de produtos, a demanda da cooperativa, desse programa de cooperados, ele vai escoar na indústria recicladora, porque ele tem uma demanda e ele vai oferir um valor, um preço e, consequentemente, uma receita para a cooperativa. O grande falha no Brasil foi não olhar, falar em reciclagem, e isso eu estou falando para você, desde 1992, que eu defendo pessoalmente a necessidade de se pensar em reciclagem a partir da instalação de um conjunto de empresas recicladoras para que, então, a demanda de mercado lá chegasse. Então, nós temos quantidades enormes de casos aqui, Brasil afora, que se separa e não tem locais para poder fazer a entrega de um material que pudesse ser recuperado. Então, mas se há uma legislação que obrigue, então, que as empresas elas façam, né, esse recolhimento e deem o destino correto, uma parceria com essas cooperativas não seria o ideal? Então, já ali separou, a empresa só manda uma equipe para buscar? Eu entendo que... Não é tão simples? Não é tão simples, mas parcialmente poderia passar. E acredito que em alguns locais já passa.
Nós temos alguns produtos fugindo do eletroeletrônico, mas já que nós estamos falando, mergulhamos no meio ambiente, um dos problemas mais sérios que nós temos é a reciclagem dos vidros. Porque a indústria vidreira está localizada junto à faixa litorânea brasileira. E nós temos Manaus, nós temos Brasília, nós temos o Acre, que geram embalagens de vidro reciclados. Então, veja o problema da logística de pegar um vidro de Manaus para levar para o Nordeste, pegar de Brasília para trazer para São Paulo, para o Rio. Então, estas coisas que precisam ainda ser muito trabalhadas no nosso segmento de reciclagem e outros, e fundamentalmente, de outros produtos, certo? E voltando para o lixo eletrônico, hoje a Essências, uma das empresas do Grupo Solvi, já possui essa tratativa, essa parceria com coletas próprias, com a logística própria, na coleta desses eletroeletrônicos dentro de cooperativas, né, principalmente das regiões e dos estados que a gente está representado. Porque é rentável, né? É um investimento, pensamento na questão ambiental. Correto. Né? Então, mostra também que a empresa se preocupa com essa questão, mas também há um retorno. Há um retorno. Há uma receita em cima do lixo eletrônico quando tratado da maneira certa, principalmente da parte da linha verde, que são as impressoras, notebooks, celulares. Hoje, o tempo de vida de um celular acaba sendo 1 ano pela devida alta tecnologia, né? E é gerado, sim, um valor rentável para quando tratado da maneira certa. Daí que vem do lixo eletrônico. A gente fala de 3% do lixo eletrônico sendo reciclado, o item de maior valor agregado, que são as placas eletrônicas, que contêm os metais preciosos. E é preciso que esse setor se fortaleça, né? Porque, segundo dados, até 2050, o mundo vai produzir 120 milhões de toneladas de lixo eletrônico. Então, é muita coisa. É preciso, então, agilizar um pouco todo esse processo. Não, né? e dentro dessa estrutura, veja, nós temos pessoas que têm 3 celulares. 3 celulares. Certo? Sim. Quer dizer, hoje, você não conhece um cidadão brasileiro que não tem um celular. Às vezes, até você olha com uns olhos assim, mais críticos. Eu vi gente, morador de rua, com o celular nas mãos. E a minha pergunta, adquiriu, ganhou, mas não importa, alguém paga aquela conta do uso do celular. Quer dizer, deixa de ter uma visão de alimentação para pagar uma conta eventualmente de celular. Também não sei se paga, mas de qualquer forma, são aspectos que a gente vê o seguinte, na minha visão, é uma das coisas que vai crescer violentamente nesse mundo, não só no Brasil, porque é um tal de, eu vou mudar de celular porque apareceu um modelo mais avançado e aí não descarta, fica com 2. No campo de computadores, computadores, vem tecnologias vão variando, impressoras com multi-aplicações. Quer dizer, é um mercado potencialmente muito grande na geração de resíduos para frente, porque se troca com muita velocidade. Além disso, a qualidade dos equipamentos, eles são feitos para não durarem por muito tempo. Já com o objetivo da troca, né? São valores baratos, relativamente econômicos, né? Mas hoje você vai comprar uma impressora no mercado, um valor que você gasta com os cartuchos em 1 ano muito mais do que você pagou com a compra da aquisição do aparelho em si, né? Essa alta tecnologia vai fazer com que em 2050 a gente chegue nesse número, sim. E essa preocupação de quanto nós vamos conseguir dar o destino correto, né? Essa é uma preocupação que sem dúvida. A gente começou no início da entrevista falando um pouco sobre isso e como vamos fazer, como levar a conscientização da população, né, para um descarte correto, a educação de como fazer isso de forma correta e rentável, né? E até ter, então, mais
órgãos, mais empresas comprometidas para fazer, né, no mercado existe né? bastante empresas que já fazem tem esse tipo de tratativa. É um mercado muito informal ainda, né? O mercado está começando a se apresentar de uma forma já bastante profissionalizante. Algumas empresas já estão se instalando e fazendo contratos com grandes corporações para, no instante da troca dos seus equipamentos, já ter uma empresa que vai recolher todo o lote, certo? Então, antigamente você não tinha essa, vamos chamar, sequência natural e, consequentemente, abre espaço para as empresas poderem estar trabalhando nessa recuperação. Aqui no Brasil, no ano 2000, mais ou menos, por aí, eu fui à Europa num dessas feiras e vi lá, para surpresa minha, 3 estandes de empresas italianas que faziam a parte da recuperação dos eletrônicos. Naquela altura, os monitores eram os gigantes dos monitores. E uma das empresas que eu tentei aproximar para trazer tecnologia e fazer um joint venture, ela me informou que eles quebravam 100 mil monitores por ano. Isso eu estou falando em 2000, por aí. Né? Não me peça a precisão da data. Mas eu estou querendo dizer assim, de 20 anos depois, mudaram-se os monitores, simplificaram, e hoje o volume de monitores que o mundo deve ter já deve estar muito maior do que se tinha 20 anos atrás. Porque hoje da geração de 1.400.000 toneladas, 1.000 toneladas por ano, que o Brasil gera, só 3% são recicláveis. Porque não tem estrutura para reciclar mais, é isso? Não tem estrutura, não tem um incentivo, o custo é alto, não existe a preocupação da responsabilidade. A responsabilidade é compartilhada desde o fabricante ao consumidor final, e nós, como empresas de tratamento desses resíduos. Mas é um número que assusta. É um número que assusta, entristece. A gente vem buscando aí uma solução e formas de comunicação com a comunidade em geral, o entorno em geral, para a gente estar aumentando essa taxa de coleta aí. Me surgiu uma preocupação, e daí vocês vão falar se realmente é uma preocupação ou isso é uma preocupação comum que não deveria ter. Mas, por exemplo, descartar, né, no local correto uma bateria de um celular, por exemplo, ou de um notebook, é uma coisa mais tranquila. Mas o próprio aparelho, o aparelho em si, que ali a gente tem várias informações. Né? Então, mesmo que você apague as informações, há como restaurar aquilo. Então, como que fica essa segurança também para o consumidor de entregar, né, o seu celular, o seu notebook para uma empresa e que isso não vai ser utilizado, os dados não vão ser usados? Como que tem uma segurança para isso? Hoje a grande preocupação e importância que o Grupo Solvay trabalha é nessa segurança da marca e informação do seu cliente, do seu fornecedor, seja ele um varejo, um consumidor, da indústria. Né? Então temos um trabalho de segurança ambiental muito forte no grupo, né, nas empresas que atuam hoje na parte da manufatura reversa, da logística reversa do lixo eletrônico, em não deixar que esse mercado, que esse produto, que essa sucata voltem para o mercado informal, né, de recuperação, de revenda. Então, nós temos toda a rastreabilidade desde o momento que a gente coleta esse material num gerador, numa indústria ou num consumidor, né? No momento que ele é descaracterizado em nossa planta e a rastreabilidade para onde vai seus componentes, né? Os seus itens, seja ele a placa, o plástico. Trabalha-se muito com a questão
de documentações, certificações, né, ambiental, de ISO 9000, 14000. E a gente sempre, o Grupo Solvay, ela sempre busca parceiros também homologados com essa preocupação, que o material, quando você entrega na nossa unidade, você não precisa se preocupar com dados, com as informações internas e contido, porque não volta para o mercado. A gente faz totalmente a destruição de todos esses itens. E essa é a grande preocupação e é o que a gente vende isso no mercado, essa segurança não só da marca, principalmente em termos de celulares, HDs, né? A nossa planta ela é monitorada 24 horas, gravações. Então, quanto a isso, a destruição tem essa preocupação e muitas empresas se preocupam com isso, nós também. O senhor entende que... É um modelo de segurança. E é isso que a gente tem que olhar com olhos bem atentos e com bastante, vamos dizer, aplauso para uma empresa que atua desta forma. Porque aí o próprio gerador, ele vai se sentir confiante em entregar um seu computador num local como esse que você fala, daqui mais vai escapar nenhuma informação. Certo? Agregando um valor de importante relevância, que uma maquininha de cartão de crédito, ela contém ali 50 mil dados de clientes. Então, se isso não é tratado de uma maneira segura, por mais que seja uma sucata, um lixo eletrônico, maneira segura de que quando a indústria nos entrega, ela fica tranquila que isso será totalmente destruído e nós temos nosso certificado assegurando desde o momento que entra até o momento dos nossos parceiros finais. Aí, no caso da sua empresa, ela retira esse material nas empresas, não em domicílio também, né? Acho que eu tenho parceiros que retiram a domicílio, eu tenho retiradas direto na indústria e a própria indústria nos entrega também. Tá. E daí aqueles pontos, existem também os pontos de coleta, né? Então, em lojas, aí também são confiáveis ou é preciso, antes de descartar, verificar para onde vai ser levado? Seria o ideal, na minha seria o ideal. Ah. Quando a gente fala da indústria, ela tem essa preocupação, né? A gente vai lá no mercado do varejo, mercado mais, né, do consumidor final, talvez ele não se preocupe tanto, ou talvez se preocupe e não descarte seu celular por não ter essa segurança. E é isso que a gente precisa tratar agora dessa... O senhor falou que são vários desafios, né? Qual que é o principal deles? É essa questão da educação mesmo? Nós pautamos sempre por dois caminhos. Primeiro, o país é carente de educação. Nós aprendemos educação, sermos alfabetizados e entendermos aonde começa e termina as nossas responsabilidades. O estágio seguinte é a educação ambiental, certo? E tem gente que fala, não, precisamos fazer educação ambiental. Se a população não tem o básico da educação, ela não vai poder compartilhar com os nossos interesses de ter uma educação ambiental, de não jogar uma bituca no chão, não jogar uma latinha de refrigerante no chão, largar assim, sem um controle daquilo que está sendo feito, certo? A grande preocupação que me passa sempre nas grandes metrópoles são as regiões ribeirinhas, onde que você tem residências clandestinas e você não tem um sistema lógico de recolhimento dos resíduos. A população descarta no corpo d'água, achando que é bonito, parece um barquinho e vai caminhando e depois vai morrer na cidade de São Paulo, ou no Tietê, ou no Rio Pinheiros. Quer dizer, essa consciência nas regiões ribeirinhas é que nos preocupa. Porque faça qualquer programa, e agora recentemente foi manchete de um dos jornais de grande circulação, um sofá boiando no Rio Tietê, porque estava onde? Não estava nos jardins para chegar no Rio Tietê, né? Então essa que é a grande preocupação de nós
fomentarmos primeiro, um apoio logístico para que se descarte corretamente os resíduos e que também o sistema de coleta tenha a sua sistemática nesses locais de difícil acesso. E olha, há investimentos grandes das empreiteiras que trabalham, as concessionárias, no sentido de ter veículos que chegam até esses locais de difícil acesso. Mas a outra contrapartida, a população tem que contribuir com esse esforço. E aí que eu te falei, são vários desafios que nós temos. Nós temos, em todos os aspectos, a gente tem, no nosso setor de meio ambiente, nós temos... Os grandes desafios. Os grandes desafios mesmo. Mas será também que a população ela não faz ou separa porque não há a coleta correta? Eu me lembro uma época que falavam muito sobre separar o lixo orgânico e o reciclável, e daí às vezes a gente ficava sabendo que aquele lixo que foi separado certinho, ele não tinha sido recolhido corretamente, né? Ele acabou indo para o lixão mesmo comum. Será que não falta também um sistema que seja mais efetivo, mais visual, para que as pessoas se comprometam? Eu vou dizer para você o seguinte, deixa só te pedir uma gentileza para você. Não fala lixão, é aterro sanitário. Aterro sanitário, aterro sanitário. Lixão é aquele local inadequado e tal. Sim. Mas eu sou muito velho para poder sempre procurar a gente corrigir, principalmente quando você está num diálogo e tal, para levar a informação para terceiros. Senão ele mistura um aterro sanitário com o lixão, certo? Sim. A cidade de São Paulo, felizmente, está isso. Agora, com respeito àquilo, o fato que você abordou, realmente, nós tivemos momentos que ocorreram isso. Ninguém vai ser, vamos dizer, querer colocar ou dourar uma pílula quando ela não era. Hoje, São Paulo tem já algumas plantas, 2 plantas grandes de reciclagem semiautomática, que, consequentemente, elas têm hoje uma capacidade até ociosa, mas ela recebe, então, eu diria, quase a maioria dos resíduos oriundos da coleta seletiva, a elas destinadas e são tratadas. Lembrando que nós temos 2 grupos, a semi-automática e as cooperativas que fazem a classificação manual, certo? Então, São Paulo não deveria estar com muito descarte incorreto, certo? Mas estamos falando São Paulo, certo? E eu não vou dizer que a região metropolitana de São Paulo assim o faz, certo? Porque o investimento foi grande nessa área na cidade de São Paulo. Certo? Mas falta conscientização, falta informação, falta divulgação da maneira correta, dos pontos de recebimento, assim como você sugeriu. Acho que precisaríamos nos unir e fazer mais essa divulgação, essa tratativa para que a população, o consumidor final, não tenha dúvidas, né? Não tenha dúvidas, né? De onde descartar corretamente para gerar poder, quem sabe, gerar até mais empregos, né? E fortalecer a economia circular, que está muito presente hoje no nosso dia a dia do debate do meio ambiente. Talvez até nos produtos, né? Uma etiquetinha, assim como deveria ter, né? Já informando especificamente sobre aquele fabricante, mas, de repente, um alerta, descarte consciente. Exatamente. Acha que dá um efeito? Nós caminhamos, avançamos, mas avançamos pouco ainda. Entendi. Certo? No setor que nos trouxe aqui à sua casa, o eletroeletrônico é um dos que estão com o acordo setorial mais atrasados. Correto. Mas também nós temos que culpar a legislação brasileira, a Política Nacional de Resíduos, que não definiu claramente o problema da passagem interestados, que você tem, às vezes,
um cidadão que fez lá no Nordeste um recolhimento de elétrons eletrônicos e ao instante que ele começa este veículo passar pelas barreiras alfandegárias intermunicipais, cada um deles é um problema que se apresenta. Há, invariavelmente, um obstáculo físico, o caminhão para por horas ou dias, porque há, por parte daquele Estado, uma taxa de recolhimento de um tributo. Aí ele atravessa todo o Estado, chega na outra divisa, o mesmo cenário ocorre. Então, a gente ouve muito no setor de eletroeletrônico, que é um setor que está abandonado sob a égide, sob a proteção da legislação de isenção de tributo dos materiais reciclados. Existe uma falha enorme e ninguém, pelo menos o pessoal, a última conversa que eu tive com o pessoal da BINI, eles estão ávidos de ter essa solução, porque às vezes o custo de transporte se torna inviável você querer trazer os resíduos de longas distâncias por essas barreiras alfandegárias. Acaba não tendo nem lucro, né? Mas prejuízo, sim. Né? Então, não, e o tempo, você fica pagando diárias de veículos parados e o encarecimento do transporte, e aí vai chegar lá na ponta, vai dizer o seguinte, eu vou gastar tanto de frete de longas distâncias que talvez não compensa trazer, enquanto não se resolver esses problemas tributários interestaduais. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Para as considerações finais, Lucy, qual o recadinho que você deixa, então, para a população? Eu deixo o seguinte recado. O Grupo Solvir, com o seu grupo de empresas, vem buscando cada vez mais essa parceria e essa comunicação do como fazer o correto. Né? A gente está presente em 8 estados brasileiros, com o trabalho da coleta do lixo eletrônico da maneira correta, né? E descartando ambientalmente certo. Então, o que eu deixo para a população é busquem a maneira correta de descartar, descartam o seu lixo eletrônico, né? Isso gera economia, isso gera emprego e gera sustentabilidade também para o setor. Ok. Professor, queria que o senhor falasse também. Bom, nós como da velha guarda, no tratamento, na coleta e destinação final dos resíduos, sempre temos uma esperança de que as coisas irão melhorar. Eu espero ver essa melhoria. Eu espero de que a gente consiga conduzir para estes jovens, que são hoje donos de uma capacitação imensa na movimentação dos equipamentos eletrônicos, nos celulares, nos joguinhos, nos seus computadores, que também colaborem com os seus conhecimentos e com o seu aprendizado de que foi útil usá-lo. E será muito importante levá-los a um local de destinação adequado. Já até que o senhor tocou nesse assunto, existem já startups ou aplicativos que ajudem nesse encontrar o caminho para o descarte? Não conheço. Então já tem uma ideia por aí, né? Quem souber fazer já tem. Nós temos um trabalho com uma ETEC de um aplicativo que em breve a gente pode divulgar para vocês. Ah, que ótimo. Então já estamos no caminho. Sim. Professor, já tem aí uma luz, né? Tá perfeito. Muito obrigada, então, pela participação de vocês. Obrigada a você pelo convite. Disponha. O programa Em Discussão fica por aqui. Você pode assistir esse e outros programas no canal da TV Alesp no YouTube. Tchau, tchau. Vale a pena. Muito bom.